Todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar aqui, que bom poder ver você, meu irmão. Se você está visitando esta congregação, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo em nosso meio. Esperamos que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida como tem agido na nossa. E a oportunidade de termos o contato pleno com Deus, Criador, o nosso Pai que está nos céus. E que um dia o encontraremos, o veremos. Essa é a nossa esperança, a esperança que temos em Jesus. Ver não apenas Jesus, ver aqueles que lutaram desde o início da igreja, desde a criação do mundo, na verdade, até os dias de hoje. Sabe uma coisa interessante? Eu estava pensando um pouco sobre como a tecnologia hoje está tão moderna, tão avançada. Um evento que acontece aqui, em questão de minutos, já é sabido e conhecido do outro lado do mundo e vice-versa. Hoje é difícil você esconder as coisas que acontecem. É difícil as pessoas não saberem as ocorrências, as novidades. Às vezes não são boas novas, como é o caso do Evangelho, as boas novas, as novidades. Mas às vezes são boas e são muito importantes. Isso é interessante, não era muito comum na época de Jesus. Isso levava-se muito tempo para uma notícia chegar em algum lugar. E quando nós abrimos a Bíblia em Atos capítulo 11, nós temos aqui o relato escrito por Lucas sobre a ocorrência do acontecido em Cesareia, quando Pedro foi até aquela cidade na casa de Cornélio, e lá ele percebeu as mãos de Deus agindo na vida dos gentios. O que são gentios, só para a gente lembrar? Não judeus. Nós, por exemplo, nós somos gentios. Considerados, ok? Para que a gente possa entender. Porque naquela época, a mensagem de Deus, a mensagem da salvação estava sendo direcionada exclusivamente aos judeus. Jesus mesmo havia dito isso certa vez. Lembra quando ele estava conversando com aquela mulher e ela disse: olha, Senhor, por favor, atenda meu pedido. E ele diz: não é certo que a gente dê comida aos cães. Ele estava fazendo uma comparação entre judeus e não judeus, e aquela mulher disse: sim, mas até cachorrinhos comem do que cai da mesa dos seus donos, não é? E Jesus ficou admirado com a fé daquela mulher e disse: olha, eu não vi fé tão grande assim como tenho visto em você. Faça então conforme você quer. Jesus direcionou muito o seu ministério para uma área bem específica, para um povo específico. Era para os judeus. E os apóstolos não fizeram diferente, apesar de que o mandamento dado por Jesus antes de partir, voltando aos céus, era de que eles deveriam pregar o evangelho a toda a criatura. Mas lembre-se, levou 10 anos da data de Pentecostes até o momento da visita na casa de Cornélio para que isso acontecesse. Mas mesmo assim é um processo lento, você não muda a cultura, você não muda a situação envolvida rapidamente, leva-se um tempo. E aqui no capítulo 11 do livro de Atos, nós vamos encontrar o relato chegando em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, os apóstolos que estavam lá, os presbíteros daquela igreja, recebem as notícias de que Pedro foi à casa de um gentil. E que entrou na casa desse gentil. Uma coisa não muito aceitável para um judeu ortodoxo. Aquele judeu que é fiel aos princípios, à letra mínima da lei. E de repente ele chega lá e é arguido, né? É questionado pelas pessoas sobre o que aconteceu. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles.
Imagine a bronca que Pedro levou na hora que ele chegou lá. E quanto tempo será que demorou para essa notícia chegar? Provavelmente um pouco de tempo, né? Não foi rápido como é o dia de hoje, né? Temos WhatsApp, temos Facebook, temos e-mails, temos telefone, temos televisão, temos um monte de meios, de formas para poder fazer chegar uma mensagem. Mas essa levou um certo tempo. E aqui diz que toda a Judéia ouviu falar do que aconteceu. Imagina, muita gente espantada. Como pode isso, né? A mensagem da salvação, Jesus não veio para os judeus, não é para os judeus. E como de repente acontece um povo, uma família gentia recebendo a salvação em Jesus? Pedro então passa aqui relatando, conta a história, conta a visão que Cornélio teve, conta o que aconteceu quando ele começa a pregar que o Espírito Santo de Deus é então derramado na família, e não só na família, mas em todos os que estavam presentes lá, junto com Cornélio. E ele diz assim no verso 18... Ouvindo isso, não apresentaram, um pouquinho antes aqui, né? Verso 17. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-se a Deus? Então, Pedro não tinha outros argumentos a não ser apresentar os fatos. Os fatos eram que Deus estava dizendo: todas as nações, não importam quem sejam as pessoas, querendo, serão salvas por causa de Jesus Cristo. Graças a Deus isso, não é? Essa é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de que não importa quem seja a nação com o qual a pessoa tenha nascido, não importa a sua criação, não importa a cultura que a pessoa recebeu, ela tem o privilégio de poder ser salva. E o que significa este salvar? Significa saber que este mundo, que é um mundo que talvez de alguma forma seja interessante e atrativo, mas há um outro lugar muito melhor para se viver, para se morar, para ser cidadão deste lugar, que é o reino dos céus. Bom, seria uma boa oportunidade de termos um momento para falarmos do reino dos céus, né? Para explicar um pouco sobre onde, como, o que Deus está preparando, está guardando para o seu povo. O fato é que mesmo estando neste mundo, mesmo vivendo onde nós vivemos, ainda assim nós temos algo muito melhor para nós podermos ir. E aí, quando eles ouviram isso e entenderam que não tinham como negar os fatos, o verso 18 disse: não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Graças a Deus, nós hoje temos o privilégio de sermos salvos por causa de Jesus. Não somos judeus, não somos daquela linhagem, não tínhamos a promessa, mas agora nós temos esse privilégio de sermos tanto quanto judeus, salvos por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. E o que acontece? A igreja começa? Não, começou em Atos capítulo 2. Mas sim, começou em Atos capítulo 2 pelos judeus. E se você quisesse fazer parte da igreja de Cristo, de novo, igreja de Cristo não é uma placa, não é uma denominação, é o que significa a igreja de Jesus Cristo. A igreja, aquele povo escolhido e separado para fazer parte com Jesus da sua família, da igreja de Cristo. Você precisava, se não fosse judeu, se tornar um judeu, se converter ao judaísmo. Mas neste momento aqui, não é isso que acontece. Neste momento, a igreja expande. E olha o verso 19 que diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Se você conhece e se você se lembra bem, Atos capítulo 8, Paulo, que é Saulo, né? Ainda o termo judaico, o nome dele, ele estava lá perseguindo os judeus, e ele era um judeu ortodoxo, ele era um judeu ferrenho, ele seguia a lei nos princípios, nos mínimos detalhes, como Pedro. A diferença é que
Pedro estava trabalhando em prol da salvação das pessoas e Saulo estava querendo perseguir e matar qualquer pessoa que confessasse a fé em Jesus Cristo. Se você fala que é Jesus, não, esse nós vamos prender e esse vamos matar. Se você conhece bem a história, foi ali que Jesus se apresentou a Saulo e ele conheceu Jesus Cristo e ele também se converteu ao cristianismo. Ele se tornou um filho de Deus, acreditando nas promessas dadas por Jesus ao seu povo. Só que Saulo, nessa perseguição ferrenha naquele momento, espalhou o povo. E as pessoas foram parar aonde? Foram parar em uma área considerada praticamente de gentios. Eles chegaram numa cidade chamada Antioquia. O que é essa cidade? Só para você ter uma ideia, os pesquisadores fizeram um levantamento, tentaram identificar um pouquinho sobre essa região. Ela ficava a 500 quilômetros de Jerusalém, não era uma cidade pertinha de Jerusalém, era longe. Se você fosse chegar lá, você ia levar mais de mês para poder chegar nessa cidade. Havia muitas pessoas morando lá, mais de 500 mil de habitantes. Olha, 500 mil de habitantes é muita gente. E pensa naquela época, no mundo antigo, no qual as pessoas provavelmente não habitavam o planeta como habitamos hoje, né? Na quantidade de bilhões, mas viviam mais de 500 mil de habitantes naquela cidade. Então era uma grande cidade. Na verdade, ela era considerada a terceira maior cidade de todo o mundo antigo. Ela só perdia para Roma e Alexandria. Então era uma cidade importante, era uma cidade imponente. Ela tinha construções grandiosas e por causa disso ela recebia um nome de Cidade Dourada ou Rainha do Oriente. Pela importância, pelo que significava Antioquia naquela região. Só para você ter uma ideia, a rua principal, isso de acordo com estudiosos, a rua principal da cidade, ela tinha aproximadamente 7 quilômetros de extensão. O que é 7 quilômetros para você ter uma dimensão mais ou menos? É como se você pegasse no início da Asa Norte aqui no eixo monumental e chegasse na quadra 16. Então a rua principal dessa cidade, claro, existiam ruas secundárias, né? Mas a rua principal dessa cidade tinha 7 quilômetros de extensão. Agora olha que coisa interessante, de acordo com os pesquisadores, que essa rua ela era pavimentada com mármore, sendo ladeada por colunas de mármore. Dá para imaginar a grandeza desse lugar? Dá para imaginar o que significava essa cidade para a região, para o povo, para o mundo daquela época? Tinha porto movimentado, centro luxuoso, cultura elevadíssima, atraía povos de todos os tipos, inclusive oficiais romanos aposentados e abastados que gostavam de ficar nas casas de banho, conversando, apostando em corridas de cavalo e coisas dessa natureza. E o grande poder político e econômico oferecia oportunidades extraordinárias ao evangelismo. Quando eu leio e ouço um pouco sobre a história de Antioquia, sabe o que me vem à mente? Eu não sei se vem à sua mente, mas me vem à mente Brasília. Parece que de repente é mais ou menos parecido com essa cidade onde nós moramos aqui, onde tudo é grande, onde tudo é importante. As pessoas que moram aqui são pessoas importantes. Os recursos financeiros dessa cidade são talvez renda per capita maior do Brasil em relação ao volume de dinheiro e transações de coisas que acontecem por aqui. O preço das coisas aqui são no níveis que a cidade oferece para as pessoas que residem e moram nesse lugar. Talvez ainda não seja um lugar onde as pessoas queiram vir para aposentar, mas eu sei que muitas pessoas se aposentam e ficam por aqui, não vão embora, gostam de Brasília e se sentem bem. Mas o que acontece aqui? Essas pessoas acharam uma oportunidade de evangelizar, uma oportunidade de falar sobre Jesus. E olha o verso 20. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, inicialmente, por causa da perseguição,
foram pregar aos judeus. Mas quem vivia naquela cidade, naquela região? Claro, havia judeus, mas a maioria, provavelmente, ou uma grande parte, era gentílica. E estes não perderam a oportunidade de falar da esperança. O verso 20 fala, contando-lhes as boas novas. Nós poderíamos trocar essa palavra boas novas por uma outra palavra? Contando-lhes o Evangelho. Contando-lhes sobre Jesus, falando a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, se a gente puder trazer para a prática do dia de hoje, será que nós temos oportunidades tais como estes homens que foram para este lugar falar sobre Jesus? É claro que temos. Eles fizeram muita diferença neste lugar. Eles converteram muitas pessoas, porque o verso 21 diz, a mão do Senhor estava com eles, ou seja, não eram eles sozinhos que estavam fazendo, eles eram a ferramenta de Deus, mas a mão do Senhor estava com eles, e aí eles converteram muitos, Muitos creram e converteram ao Senhor. O verso 22 fala, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Interessante que até aqui, mais ou menos no capítulo 10 de Atos, Lucas vem narrando muito o que acontece o quê? Ao redor de Jerusalém. Muito o que acontece com os apóstolos. Muito o que acontece com a igreja judia. Mas a partir de agora, Lucas começa a fazer um relato sobre um outro grupo de cristãos, um outro grupo de salvos. Agora ele começa a falar de uma outra região, começa a tirar as luzes, o foco de Jerusalém e levar o foco para as cidades gentílicas. Isso é um marco. É um marco porque essa é a oportunidade que Deus deu ao mundo de ser salvo. Hoje nós temos este privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados para a salvação em Jesus. Por causa deste momento, do foco das luzes de Deus, das bênçãos colocadas por Deus, sendo levado aos povos que não apenas aos judeus. E aí o assunto chega em Jerusalém e chama a atenção das pessoas que estavam lá. E o que acontece? A igreja de Jerusalém resolve então enviar um missionário com uma missão. Esse missionário quem é? Barnabé. Barnabé, em Atos capítulo 4, relata quem era ele. Atos 4:36, você pode fazer essa leitura lá. Barnabé foi aquele levita que vendeu suas terras e também colaborou e deu para o crescimento da igreja, para que fosse distribuído, para que o reino de Deus prosperasse naquela região. O nome dele, Barnabé, esse termo Bar, significa filho, filho de Nabé. Nabé, na tradução, na língua, diz aquele que aconselha, aquele que dá o conselho. E ele foi enviado para fazer aconselhamento, para estar junto com essas pessoas. Então diz o verso 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha, interessante, quem mais que não Barnabé, aquele que pode ir lá exortar, aquele que pode ir lá dar os conselhos. Ele chega lá e ele vê tudo que Deus fez e ele se alegra e diz, permaneçam firmes. Esse é o conselho que Barnabé estava dando para os cristãos, ou para o povo que estava se convertendo a Jesus Cristo, convertendo ao Senhor. E aí o verso 4 diz, Lucas faz questão de frisar como era Barnabé, Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha, irmãos, se nós pudéssemos procurar ter um exemplo de alguém para que pudéssemos nos espelhar, o que você acha de espelhar neste homem, Barnabé? Parece que ele é um exemplo para a vida de todos nós, um exemplo de vida a ser imitado. Um homem de coração bom, cheio do Espírito Santo e fé. Bom, porque é óbvio, a gente conhece até o relato da doação que ele fez lá em Atos capítulo 4.
ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, porque esse é o plano de Deus para com os seus filhos, que os seus filhos sejam cheios do Espírito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e verso 15. Olha o que Paulo escreve quando ele está falando à igreja em Éfeso. Ele diz assim, esse trechinho inclusive na sua Bíblia tem um título que provavelmente não, com certeza não existia na carta quando foi escrito por Paulo, mas aqueles que elaboraram a Bíblia da forma como nós temos hoje, em capítulos e versículos, fez questão de colocar aqui, vida em comunidade. O que é esperado de nós? Nós estamos em Brasília, nós vivemos aqui. Nós temos nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, nós temos os nossos relacionamentos aqui em Brasília. Como é que Deus espera a nossa vida em Brasília? Trazendo para uma prática, você poderia dizer que é o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. O destaque que eu gostaria de colocar é o que está aqui no verso 18, né? Deixe-se encher pelo Espírito. Barnabé não era um homem cheio do Espírito Santo, então encher-se pelo Espírito é ficar cheio do Espírito Santo. Então, de alguma forma, qual o exemplo que nós poderíamos tirar para nós hoje, vivendo em Brasília no ano de 2016? Que vivamos uma vida com sabedoria, que aproveitemos as oportunidades para falar sobre a esperança que temos em Jesus. Que entendamos qual é a vontade de Deus. Como eu vou entender a vontade de Deus? Aplique-se ao estudo da palavra. Leia, entenda, coloque isso como uma prática na sua vida, não apenas como conhecimento. Mantenha um relacionamento com Deus. Tenha palavras e atos agradáveis. Seja agradecido e viva uma vida de servir aos irmãos e ao próximo, aos irmãos e ao próximo. Vida em comunidade. Não é isso que nós fazemos aqui todos os dias quando estamos em Brasília? Estamos vivendo em comunidade. Então, ser cheio do Espírito Santo, e aí, claro, eu estou apenas dando um destaque para poder entender um pouco sobre como ser cheio do Espírito Santo. Você também conhece os frutos do Espírito em Gálatas, né? Quando Paulo escreve todas aquelas qualidades. Se você esteve aqui na vigília de sexta-feira, você teve a oportunidade de ouvir e pensar um pouco mais sobre essas características dos filhos de Deus. Mas o fato é, este homem Barnabé, que pode ser um exemplo de vida para cada um de nós, era um homem cheio do Espírito. E você pode ser cheio do Espírito. Você pode. Quando a igreja cresceu, o que fez Barnabé? Barnabé viu que estava expandindo e ele precisava de ajuda. Então ele corre e vai até a cidade de Tarso. E quem mora lá? Paulo de Tarso, né? Você já deve ter ouvido isso. Ainda aqui estão usando o nome de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Talvez esse termo esteja um pouco desgastado nos dias de hoje. Talvez as pessoas não entendam exatamente o termo cristão. Isso foi um privilégio dado a estas pessoas. Se você pega esse sufixo "ão", ele tem um sentido de dizer pertencendo ao partido de.
Então, talvez de uma forma pejorativa, as pessoas estavam chamando aqueles que estavam se convertendo ao Senhor de cristão, ou seja, aqueles que pertencem ao partido de Cristo, sendo que Cristo também era uma palavra do latim, do grego para ungido, então é aqueles que pertencem ao partido do ungido. Apesar de parecer, talvez naquela época, pejorativa, mas aqui hoje é um privilégio, é um orgulho estarmos sendo comparados com Jesus Cristo. E é isso que estava acontecendo aqui. Estes homens e estas mulheres que estavam se convertendo a Jesus, tendo Jesus e adotando Jesus como seu Senhor, estavam sendo chamados de cristãos. Apenas para você saber, só mais 2 vezes além desse verso, esse termo é utilizado para os filhos de Deus, é utilizado para aqueles que estão salvos em Jesus. Você vai encontrar em Atos 26, 28, em 1 Pedro 4, 16. Eu pergunto a você, meu irmão, como é que tem sido as oportunidades utilizadas por você? Como é que você tem aproveitado a vida que Deus deu a você nessa cidade chamada Brasília? Aqui, que para mim, talvez não sei se para você, mas para mim está muito próximo, muito assemelhado à igreja em Antioquia. Eu espero que você tenha aproveitado as oportunidades para falar sobre a esperança que você tem em Jesus. Eu espero que você esteja sendo um homem como este homem, Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, ele aproveitava as oportunidades para falar de Jesus. Eu espero que você tenha buscado ajuda em outras pessoas, como este homem fez quando ele percebeu que o reino estava expandindo e prosperando, foi lá e buscou a ajuda de Paulo. E levou Paulo. Nós vamos ter oportunidade de, mais à frente no livro de Atos, ver o acontecimento, especialmente no capítulo 13, quando a igreja de Antioquia se torna de fato um ponto importante de missão. A igreja lá vai agora enviar pessoas para pregar o evangelho em todas as outras regiões, e o reino de Deus vai se alastrar e vai prosperar. Eu acho que nós temos um campo enorme dentro dessa cidade de Brasília. Para ser sincero, irmãos, temos muito a fazer. Há muitas pessoas ainda que não conhecem Jesus. Se você disser, essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, liga a TV que você vai ouvir falar de Jesus. Falar de Jesus não é conhecer Jesus. Falar de Jesus, qualquer um pode dizer, você pode até ler um cartaz e alguma coisa, mas conhecer a Jesus Cristo, entender o plano da salvação posto em Jesus, eu imagino que muita gente ainda esteja longe desse propósito. Quem sabe Deus escolheu você para onde você está, neste lugar onde só você pode ir, lá no seu ambiente de trabalho, que ninguém mais vai, só você vai estar lá. Quem sabe Deus vai usar você para ser a ferramenta para falar da mensagem da salvação para as outras pessoas. E que Deus abençoe a você, que abençoe a mim, que abençoe a esta igreja, para que possamos ser o porta-voz da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Foram chamados cristãos e hoje somos cristãos por causa de Jesus. Amém.